De segunda a sexta-feira, a partir do 12h30, você confere aqui na TV Cultura do Vale a nossa programação especial de verão. Uma seleção de reprises de programas, espetáculos e documentários que fazem parte da nossa história. A nossa programação tem o apoio cultural de Acerte, Assessoria Empresarial, Farmapop, Farmácia de Manipulação, GTC, seu acesso à internet sem complicação, e Teto Imóveis. Para cada alegria, um momento. Para cada família, um teto. Olá, o Habitat está começando. Hoje nós vamos conhecer o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Orquidófilos de Montenegro. A associação voltou à ativa neste ano e projeta diversas atividades em torno do assunto. Fique conosco, o programa está no ar. O número impressiona. No mundo todo, há cerca de 32 mil espécies de orquídeas diretamente na natureza e outras 200 mil criadas em laboratório a partir do cruzamento de plantas diferentes. As orquídeas fazem parte da maior e mais diversificada família botânica Orquidácea, e o Brasil é um dos países mais ricos nesse tipo de planta. Por aqui, são aproximadamente 3.500 espécies, de acordo com dados da revista Mundo Estranho. Mas a planta não é originária dos trópicos. Há cerca de 3 mil anos, surgiram no Oriente Médio os primeiros registros da história das orquídeas. A China e o Japão foram os primeiros países a catalogar as orquídeas quando a palavra lã, que se refere à flor, começou a ser escrita nos herbários daqueles países. No Rio Grande do Sul, por exemplo, existem mais de 400 espécies de orquídeas, que foram registradas tanto por colecionadores quanto por orquidários. Essa planta que você vê normalmente em setembro, que tu vê em árvores, é aquela planta muito comum, né? É o dedóbrio. E essa planta, inclusive, ela não é brasileira, ela é asiática. Mas ela veio para o Brasil e se adaptou muito bem. E é uma planta facílima, qualquer um consegue produzir. Não que em setembro nós não tenhamos a nossa planta aqui. Inclusive a planta que é símbolo do nosso núcleo, que é a Cattleya intermédia, ela é uma orquídea que dá em toda a nossa região, principalmente no Rio Grande do Sul. Ela pode até Santa Catarina, algum pedacinho, mas ela normalmente é aqui do Rio Grande do Sul. Então dá para dizer que essa seria a nossa flor símbolo? Montenegro usa a Cattleya intermédia porque ela é, inclusive na história da orquidofilia, Montenegro sempre teve um papel importante porque muitas das orquídeas que serviram de base para melhoramentos saíram de Montenegro, sabe? Cores diferentes, formatos diferentes, então isso aí acabou gerando uma busca em Montenegro, foram aqui localizadas, né? Não que em outras partes não se localizasse outros tipos, mas aqui em Montenegro então temos sempre essa visão de que Montenegro era um polo irradiador. E como nós tivemos essa parada do núcleo, agora a gente está tentando buscar reativar essa irradiação da orquidofilia de novo. De lá para cá, muito mudou. O cultivo das flores foi intensificado e algumas ações também foram feitas. O que não mudou é a beleza da planta. A orquídea continua sendo considerada por colecionadores e admiradores uma das flores mais bonitas. Em Montenegro, o Núcleo de Orquidófilos do município trabalha desde 1952 para manter viva a tradição de cultivo da planta. Hoje, na natureza, nós não podemos mais coletar. Isso é, inclusive, crime ambiental, não se pode coletar. Mas existem orquidários que se dedicam à produção de plantas através da semente ou através do que nós chamamos de meristemagem, que é pegar uma parte da planta e a partir dali clonar e fazer novas plantinhas. E a gente adquire pela internet, nesses orquidários, nas exposições geralmente tem alguns orquidários convidados que produzem e a gente compra, né? A partir dali a gente faz o aumento da nossa coleção. Até 1992, ou seja, 40 anos após a criação, o núcleo ainda se concentrava na pesquisa das plantas e em exposições.
Mas a paixão pelas orquídeas não impediu que o núcleo ficasse sem atividades durante 18 anos. Até 2010, os orquidófilos de Montenegro mantinham as coleções guardadas em casa. Os integrantes também participavam pouco de atividades sobre o tema, como, por exemplo, as exposições de flores. O Núcleo Montenegrino ele foi fundado em dezembro de 1952. Até 1992, o núcleo teve assim, uma atividade muito grande, exposições, trabalhos, pesquisas. E em 92 meio que acalmou a coisa. Aqueles veteranos que conduziam o núcleo se foram, se perderam e não se conseguiu fazer uma renovação. A partir de uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, um pessoal novo que vem chegando e está começando a trabalhar e a gente começou a reerguer o núcleo, né? Então esse ano, que culminou esse ano com a nossa exposição regional, que é uma coisa que desde 92 não acontecia em Montenegro. Com a reativação da entidade em 2010, os sócios voltaram a se reunir em torno de uma paixão, a orquídea. Atualmente, o núcleo conta com 19 sócios e realiza todos os meses reuniões abertas ao público para esclarecer e divulgar as ações da entidade. Em maio deste ano, por exemplo, a associação voltou à ativa realizando na cidade uma exposição de orquídeas. Nós somos entre 19 sócios, temos uma reunião mensal. No segundo sábado de cada mês a gente faz a reunião entre os sócios, que é aberto a quem quiser participar, né? Quem quiser estar junto conosco, é um prazer estar junto. Além disso, nós participamos de exposições. Esse ano eu acredito que nós já temos 10 exposições participadas em várias partes do estado, além da nossa, que ocorreu aqui dia 2 e 3 de maio. E a gente tem algumas programações, algumas ideias que a gente quer montar, mas que ainda não conseguiu, tipo fazer um plantio de orquídeas na praça ou em outras praças, talvez o Parque Centenário, para a gente recuperar esses espaços e dar botar alguma coisa de bonito na coisa, né? Veja a seguir, dedicação e tempo podem influenciar nos cuidados com as orquídeas. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Habitat. Agora você vai ver como são feitos o cultivo e a manutenção das orquídeas. A tarefa parece fácil, mas não é. E quem nos conta sobre este assunto é o orquidófilo Carlos Gribler. O início da primavera marca a chegada das flores, mas apesar disso, algumas espécies de plantas mais sensíveis podem fugir à regra. As orquídeas são bons exemplos. O florescimento desta espécie está muito ligado à adaptação no ambiente e não apenas à estação. Aspectos como o excesso ou a falta de luz e de água, o uso de substratos inadequados e as alterações bruscas no local de cultivo afetam os brotos. E por isso que colecionadores como o seu Carlos Gribler estão sempre atentos às intempéries. Em casa, o presidente do Núcleo Montenegrino de Orquidófilos mantém um orquidário com mais de 1000 espécies da planta. Algumas delas, as mais sensíveis, são levadas para dentro da residência do colecionador. Como é que é o seu trabalho dentro desse orquidário? Meu trabalho? Não é trabalho, né? Isso aí é um lazer que a gente tem. É bastante trabalhoso porque a planta, ela não é que ela seja difícil de cultivar, mas ela exige cuidados. Você tem que ter bastante atenção, porque as pragas e as doenças, elas aparecem como em qualquer
na pessoa, como qualquer outra planta. E a gente tem que tomar cuidado, porque se você deixar a praga tomar conta, dificilmente tu vai conseguir resolver os problemas. E aí tu perde as plantas, né? As orquídeas são resistentes, mas exigem atenção. A falta de adubação e espaço também influenciam no desenvolvimento. Mas a profusão de cores, que torna as flores tão valorizadas, é uma excelente estratégia de reprodução. Afinal, todo o colorido das pétalas é adaptado para chamar a atenção de beija-flores, abelhas e outros insetos que polinizam a planta. A gente vê muitas vezes assim, as pessoas dizem, eu não quero orquídea porque eu não consigo cultivar e eu perco. Não é, cultivar orquídea não é difícil. E assim, essa questão de perder, até nós, que já somos habituados e acostumados, nós perdemos também. A gente erra, muitas vezes, tentando acertar, erra no cultivo. As orquídeas preferem climas tropicais e muitas vezes crescem com a ajuda de árvores, pois se apoiam nelas, ficando mais expostas ao sol. Entre as plantas que o Sr. Carlos possui, além da beleza, algumas chamam a atenção pela adaptação ao solo gaúcho. O colecionador tem flores que vieram da Amazônia e da Bahia, por exemplo, e que estão mais do que adaptadas ao clima do Rio Grande do Sul. As orquídeas a gente tem de diversas partes do país e do mundo. Eu mesmo aqui, eu tenho plantas da Austrália, eu tenho plantas da África do Sul, tenho plantas da Ásia. São orquídeas que muitas vezes elas exigem um cuidado diferente. Às vezes você não acerta esse cuidado e você perde a planta, né? Mas ela é assim, isto é bonito de você trabalhar, de estar no dia a dia, descobrir, pesquisar, isso é uma coisa fantástica. Além de servirem como flores ornamentais, algumas espécies de orquídeas são usadas na indústria como temperos, o que acontece com algumas orquídeas do gênero Vanilla, de onde se extrai a baunilha. No orquidário do Sr. Carlos, uma representante dessa espécie recebe cuidado e atenção do orquidófilo. Quando você pega principalmente uma planta que não é da nossa região, que você sabe que precisa de alguma adaptação, e você vê ela florir dentro do teu orquidário, que significa que você fez a coisa correta, conseguiu cultivar da forma certa e a planta respondeu. Então isso aí realmente é fantástico, né? Muito bom. No próximo bloco, você vai conhecer o Sr. Gilberto Ketz. Ele é colecionador de orquídeas e tem registrado no Royal Horticultural Institute de Londres, na Inglaterra, 5 tipos da planta. Estamos de volta. Agora você vai conhecer um colecionador de orquídeas que conseguiu registrar 5 qualidades da flor no Royal Horticultural Institute de Londres, na Inglaterra. Durante muitos anos, as orquídeas foram retiradas da natureza, causando danos ambientais. Em Montenegro, por exemplo, as flores eram removidas em grande parte do Morro São João. Mas graças à criação do Núcleo Montenegrino de Orquidófilos, nos anos de 1950, esse desequilíbrio ambiental foi amenizado. Através da associação, os apaixonados por orquídeas trocam experiências, inclusive sobre a forma de cultivo dessa planta. Seu Gilberto Ketz, por exemplo, é orquidófilo desde a juventude. Na residência da família, no centro de Montenegro, ele construiu um orquidário. Ao todo, são mais de 3.000 orquídeas que fazem parte da coleção. O gosto de orquídeas começou a partir do ano de 1960. Naquela época, a gente saía com colegas e visitava o Morro São João e, erradamente, hoje eu posso dizer isso, a gente coletava orquídeas e que chegava em casa, não sabia como plantar e a gente acabava perdendo essas orquídeas. Então, era uma coleta indiscriminada e que hoje eu condeno. Ninguém deve mais sair
pelas matas, pelos capões, tirando a orquídea sem saber como plantá-las. Enquanto estávamos na casa do seu Gilberto, ele nos mostrou como é realizado o cultivo de uma dessas plantas. O plantio da orquídea é rápido, o que demora mesmo é a espera pela flor. O orquidófilo salienta que pode demorar meses para que uma delas floresça. Primeiramente, nós usamos este composto aqui: carvão vegetal, brita e casca de pinos, tá? Misturamos bem e plantamos num vaso de plástico com 1/3 de isopor. Então, colocamos a planta aqui dentro. E essa mistura de carvão, casca de pinos e brita, preenchemos todos os espaços vazios, né? E depois colocamos, isso é importante, colocamos um tutor para que ela fique bem firme, ela não pode ficar solta dentro do vaso, sabe? Então vamos colocar aqui mais um tutor para que ela então não sofra sob a ação dos ventos. A gente dá mais um pequeno acabamento. E ela está pronta para ser colocada no orquidário. Algumas orquídeas têm nomes científicos difíceis de pronunciar. A Paphiopedilo, por exemplo, é popularmente conhecida por sapatinho. E tudo isso por conta do formato da planta, que lembra tamancos usados por imigrantes alemães e italianos. Se é uma homenagem, não sabemos. O que vimos é que ela é uma das flores mais belas encontradas nos orquidários, tanto do seu Carlos Gribler, presidente do Núcleo Montenegrino de Orquidófilos, quanto no do seu Gilberto. A orquídea, ela inicialmente é semeada num meio de cultura, dentro de um vidro hermeticamente fechado, e do plantio, da semeadura até a primeira flor, leva 5 a 6 anos para florir. Então, de 5 a 6 anos. Aqui você vê, ó, aqui dentro tem seguramente umas 1000 plantinhas. Então você depois tem que fazer um novo repique para uns 10 vidros desses aí, porque aqui não tem mais valor nutritivo para a planta crescer. E aqui, já num estágio mais avançado, você pode ver que ela já tem formadas folhas e raízes, e essas plantas aqui estão prontas para serem colocadas em vasos. O seu Gilberto, além de manter o orquidário, faz a germinação de novas flores. Ele tem registradas no nome da família 5 espécies de orquídeas. A pesquisa e o cultivo das plantas foi reconhecido pelo Royal Horticultural Society de Londres, na Inglaterra. O Instituto faz a catalogação de novas plantas e concede um título para quem as cria. No caso do orquidófilo, todas elas têm nome. A estrela gaúcha é uma delas. O título é uma homenagem ao Rio Grande do Sul. A emoção é muito grande, porque, veja bem, você fez uma polinização e esperou 5 a 6 anos para ver aquela flor. Isso é uma emoção indescritível. A gente não tem como explicar isso. É uma emoção muito grande e a gente, assim, fica gratificado por ter criado uma espécie diferente. O Habitat de hoje fica por aqui. Nós nos vemos novamente semana que vem, logo após o Jornal das 7. Até lá, tchau!
lugar que busca sempre humanizar as relações entre empresa e pessoas. Assim é a Acerte. Com 24 anos de atuação, a Acerte Assessoria Empresarial elabora projetos com foco em recrutamento e seleção, cursos e palestras, consultoria, orientação profissional e orientação de carreira. Por ser uma empresa de recursos humanos, a Acerte tem como propósito descobrir, integrar e aprimorar talentos, assim humanizando as relações entre empresas e pessoas. Precisa de algum apoio em recursos humanos? Entre em contato conosco. Acerte Assessoria Empresarial. A pandemia do Covid-19 ainda não terminou. Você já realizou o reforço da vacina? Já está na hora de fazer a segunda ou a terceira dose do imunizante. Procure uma unidade básica de saúde próxima de você. Também é importante não abrir mão do álcool gel, uso de máscara e tente evitar locais com aglomeração. Juntos, vamos vencer o vírus. Em 1990, nós iniciamos o nosso sonho da imobiliária Teto e desde então a gente te ajuda a realizar o teu sonho da casa própria. Venha conhecer o Home Club Timbaúva, o Residencial São Miguel, o Loteamento Porto Rico e outros. Somos correspondente Caixa e trabalhamos com financiamento, empréstimo consignado, abertura de contas e consórcio. A Teto é uma empresa familiar e junto com os colaboradores atua com dedicação e zelo ajudando a todos. E hoje estamos na segunda geração administrando a empresa. Venha nos visitar, Imobiliária Teto. Programa Revista 53, chegou a hora do nosso quadro de culinária com a Claudete. E hoje a gente vai ensinar uma receita super bacana para o verão, que é... Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui, participando desse programa muito legal. A gente vai fazer hoje uma sobremesa gelada ou um sorvete caseiro, a pessoa pode chamar como preferir, de paçoca. Olha. Que é uma coisa bem, assim, bem legal, bem bacana. Paçoca com creme de avelã. Que delícia! Olha só, eu dei uma pesquisada e dizem que a paçoca era um alimento dos tropeiros lá do Paraná. Bacana, né? Mas olha, não sabia disso, que legal! Assim como a gente tem o charque, né? Os italianos comiam aquela polenta brustolada também para aguentar o dia, os alemães. Sim, e a paçoca faz parte da cultura aqui, né? Da região. Faz parte. Faz parte, quem não gosta, né? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a paçoca. A paçoca é um doce tradicional brasileiro à base de amendoim, farinha de mandioca e açúcar. O nome paçoca vem do termo indígena tupi pó-soque, que significa esmagar com as mãos. E o que a gente vai precisar, Claudete, para fazer a receita? Então, a ideia é justamente uma receita bem prática, que todo mundo pode fazer em casa. Então, eu acho que eu usei ingredientes que quase todo mundo vai ter em casa ou de fácil acesso, tá? A gente vai usar a paçoca, da preferência de quem for fazer, né? Tem vários tipos hoje no mercado. Quem quiser economizar no açúcar pode trocar por amendoim moído também, que vai funcionar a receita. A gente vai usar leite condensado, ganache pronto. Eu estou usando um ganache de chocolate ao leite, mas se a pessoa preferir pode trocar por um ganache meio amargo, que a gente já fez num outro encontro. A gente já fez, isso aí. Chantilly, que também encontra com facilidade nas casas que vende produto para chocolate. Até em supermercado encontra. E se não encontrar, pode substituir pela nossa nata, que é bem comum achar no supermercado. Creme de avelã com cacau, tá? Que é uma delícia. E eu fiz uma caldinha só para decorar depois, na hora da gente provar. Olha. Eu fiz uma calda de brigadeiro mole com creme de avelã. Tá, esse é um opcional, assim, mas a pessoa pode cobrir com uma calda da sua preferência também. Anote a quantidade dos ingredientes que você vai precisar para fazer a receita. 200 gramas de paçoca, 200 gramas de creme de avelã, 200 ml de chantilly ou, se preferir, 300 gramas de nata. Você vai precisar também de 200 gramas de ganache de chocolate preto e um leite condensado. Bom, então vamos lá. Quem não gosta de paçoca, né? É verdade. O pessoal aí de casa a gente vai ficar babando. Espero que sim. Bom, vamos lá então. O primeiro passo, a gente vai bater esse chantilly, tá? Ele tem que estar em temperatura bem geladinha.
senão ele não incorpora e não dá a textura que a gente quer. Isso aqui é um chantilly levemente adoçado que a gente só bate e ele já fica na textura que a gente quer. Beleza. Batedeira, tá? Ó, a textura que ele fica, vou trocar de bandeja aqui, vou passar para essa outra. Ó, chantilly bem fofinho. É isso que vai dar uma textura semelhante a sorvete para nossa sobremesa, tá? Pode substituir por creme de leite fresco ou nata, a receita dá certo também. Ó, aí eu tenho aqui o chantilly batido. Vou misturar essa paçoca, vou triturar ela e vou misturar com o leite condensado. Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know, I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing. Então a gente já esmiuçou aqui com muito trabalho. A gente amassou as paçoquinhas, né? Então a gente pega o leite condensado, ó, e vamos misturar, fazendo um creme. Só isso aqui dá para comer de colher já, Nossa. né? Ó, vou misturar aqui. Se ficar alguns pedacinhos mais graúdos, não tem problema. Fica bem bacana depois, na hora que a gente serve, encontrar aquele pedacinho de paçoca inteiro. Fica bem gostoso. Ó, misturei o leite condensado com a paçoca amassada. Agora eu vou fazer a mistura dos dois, tá? Chantilly e a nossa mistura do leite condensado. Tudo na mão mesmo. Tudo na mão. É bem prática essa receita. Acho que o pessoal vai gostar bastante. Não tem muito grau de dificuldade. Ó. Se preferir, pode mexer com fouet, mas aqui eu tô vendo que com a colher já tá misturando. Tá bem tranquilo, tá? Eu não preciso bater nesse momento, tá? Principalmente se substituir a nata pelo chantilly. A nata é bem delicada, então a gente mistura delicadamente. Até para não perder essa textura fofinha que ele tem. Sim. Eu vou usar um refratário porque facilita depois na hora de armazenar na geladeira. Tá. Mas a pessoa pode utilizar qualquer vasilha para gelar. Pego o meu refratário e vou despejar essa mistura direto, isso aí. Agora a gente vai dar um toque para finalizar com o nosso ganache, o creme de avelã e mais paçoquinha por cima, para finalizar. Eu já tenho o ganache pronto, vou aquecer no micro só para ele ficar mais fácil de aplicar. Tá mais assim, mais macio, né? Sim. Mais mole. Aqui eu tenho o creme de avelã, ó, que eu vou fazer o mesmo processo, tá? Porque senão eu não consigo aplicar ali. Tá bem. Vou aquecer para misturar com esse ganache. Vou misturar os dois, ó. Misturei o creme de avelã no ganache. Porque o creme de avelã puro, ele se torna mais enjoativo, né? Então a gente só quer o sabor dele, mas a gente vai dar um pouco mais de volume e suavizar esse sabor um pouquinho. Pode observar que ela fica com uma textura de sorvete mesmo, tá? Ó, eu pego uma pazinha de sorvete, molho na água. A gente molha na água para facilitar o processo de retirada, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar. Olha de novo. Fica sorvete mesmo. É, fica sorvete, isso aí. Quem quiser fazer em porções pequenas, prontas assim para criança também é legal. Pode já congelar em porções pequenininhas, sim. Fica bem bacana. Vou finalizar com a calda de brigadeiro com creme de avelã. Essa calda pode servir bem quentinha, se preferir, tá? Fica muito legal. E um pouquinho de paçoca.
prontinho. Espero que gostem. Olha, como dá para perceber, hoje eu vim pronto para a guerra, né? Porque vai ser um sacrifício experimentar isso aqui. Não, mas vale a pena, vale a pena. Acho que tu vai gostar. Medo. Tem que gostar de paçoca, né? Detalhe, a receita tem que ser feita para quem gosta de... Olha só, eu não aprendi muito bem. Você pode fazer de novo a receita? Podemos sim. Eu não tô conseguindo pegar por causa do microfone aqui. Gente, isso é muito bom. Gostou da calda de brigadeiro? Gostou da calda? E ficam uns pedacinhos dentro. Eu nunca tinha comido sorvete de paçoca. É muito, muito gostoso. Esse não é exatamente um sorvete de paçoca, mas ele imita legal, assim, né? Dá pra gente fazer. Pensando agora no verão, que qualquer sobremesa bem gelada é bem-vinda. Acho que opções, assim, práticas e rápidas vai ser sucesso aí. Muito obrigado, Claudete. Obrigada, eu. Obrigada.